pessoal, mais um Cofa Express aqui. Vamos falar sobre hipertireoidismo, os principais tópicos, o resumo do resumo resumido. Então vamos lá. Principal causa de hipertireoidismo, doença de Graves, uma doença autoimune que eu vou ter um aumento do TRAB que vai agir como se fosse TSH, aumentando a síntese e secreção de hormônios tireoidianos. Não esquecer de adenoma tóxico como uma causa de hipertireoidismo, que é um nódulo que está produzindo hormônio tireoidiano em excesso. TSH-OMA, que é o tireotropinoma, que é um tumor hipofisário secretor de TSH, aumenta a produção de TSH e, consequentemente, de T4. Tireoide subaguda, que eu vou ter uma destruição pós-viral de uma parte da tireoide com liberação de hormônios pré-formados e hipertireoidismo. O quadro clínico de hipertireoidismo, hipertireoidismo, aumento de tudo, aumento de frequência cardíaca, aumento do ritmo intestinal com diarreia, hiperdefecação, labilidade emocional, o paciente vai ter irritabilidade, o paciente pode ter aumento do fluxo menstrual, do tempo de menstruação, aumento do metabolismo ósseo, da reabsorção do osso com osteoporose, tá certo? O diagnóstico clínico, são os achados clínicos que a gente acabou de falar, com TSH baixo e T4 livre e alto, tá? TRAB, lembrar que o TRAB é um marcador específico de doença de Graves, você não precisa solicitar ele para confirmar o diagnóstico de doença de Graves, que é baseado no hipertireoidismo clínico laboratorial e bócio difuso, aumento difuso da tireoide, mas é um marcador autoimune extremamente específico que pode ser utilizado em situações de divergência etiológica. Ultrassom de tireoide, na doença de Graves, lembrar que é uma doença autoimune, então eu vou ter uma inflamação crônica autoimune do meu parênquima. Então, o parênquima vai estar heterogêneo, tá? Cintilografia é um exame que a gente pode utilizar, em último caso, para fazer diagnóstico diferencial da causa do hipertireoidismo do paciente. Então, se eu tenho uma hipercaptação difusa, Graves, uma hipercaptação apenas em região dos nódulos, pensar em adenoma tóxico, bócio multinodular tóxico. Se eu tenho uma hipocaptação da glândula da tireoide, eu tenho que pensar numa tireoide subaguda, porque o excesso de hormônio tireoidiano não é por uma hiperprodução, e sim por destruição com liberação de hormônios pré-formados. Tratamento inicial de escolha, tionamidas, da doença de Graves e do adenoma tóxico, tá? Doença de Graves, você vai sempre preferir a metilmazol, por causa do seu efeito imunomodulador. O propiltiracil você pode utilizar na crise tireotóxica, porque aumenta a conversão do T4, reduz a conversão do T, ele aumenta, né? Ele, na verdade, reduz a conversão do T4 em T3 perifericamente, tá? Pode utilizar vai utilizar esse beta-bloqueador para controle de sintomas, controle de frequência cardíaca, de sintomas adrenérgicos, não utilizar se insuficiência cardíaca descompensada. Radioterapia e tireoidectomia são os tratamentos definitivos de escolha, tá? Lembrando que na doença de Graves, a escolha vai ser radioterapia, que a gente utiliza depois que a gente está tratando com tionamidas 1 a 1 ano e meio, o paciente não remitiu, aí você faz a radioterapia, tá? Bócio nodular tóxico, a gente pode usar tionamidas para controlar os níveis de hormônios do paciente, mas faz radioterapia para queimar aquele nódulo da tireoide e, consequentemente, resolver a causa base. Tireoidectomia, total na Graves, a gente faz quando? Quando eu tenho alguma contraindicação à radioterapia, quando eu tenho um Graves com câncer, eu faço tireoidectomia. Por que eu evito tireoidectomia no paciente com Graves? Porque a glândula tireoidiana é muito vascularizada, então eu aumento o risco de hipopara, eu aumento o risco de lesão de nervo laringeu recorrente, tá? Crise tireotóxica, lembrar dos 7 critérios de Busch-Varstovsky. Então, disfunção termorregulatória, o paciente vai ter febre. Efeito no sistema nervoso central, o paciente vai ter agitação, delírio, psicose, coma. Disfunção gastrointestinal e hepática, náuseas, vômitos, dor abdominal, hepatite, icterícia. Taquicardia, insuficiência cardíaca de alto fluxo, fibrilação atrial e o fator precipitante. Seja infecção, seja não tratamento à medicação, não tratamento do hipertireoidismo, tá certo? Qual o tratamento de escolha? Tionamidas, para reduzir a síntese e secreção dos hormônios tireoidianos, propiltiracil, tá? Beta-bloqueador para evitar a insuficiência adrenal relativa. O beta-bloqueador para reduzir os sintomas adrenérgicos do paciente, tá certo? E também para controle de frequência cardíaca, o corticoide, né? Para evitar a insuficiência adrenal relativa, e o uso do Lugol
se o paciente for refratário ao tratamento de redução de síntese de hormônio tireoidiano com as tionamidas, ok? É isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado aí nosso Coffee Express.